E tá? a escola? Porque você está falando, eu fico pensando, né? Todo mundo fala da importância da escola. E qual é o papel da escola e como conduzir bem uma criança para a escola? Eu falo isso porque a gente vê um chororô a maior parte das vezes. Medo de né? separações, medo de abandono. Exato, isso. Que aí você está falando, eu estou pensando, é esse o medo, na verdade, que está aparecendo. Então, como fazer isso bem feito? E qual é o papel da escola na formação? Por que é importante a escola? No papel da formação, eu faço a formação da vida emocional da criança no CIESP, que é o Sindicato dos Professores, que eu formo professoras de pré-escola. Justamente para compreender essa separação na porta da escola. Quando a criança não está chorando, é a mãe que está chorando na porta da escola. Quer dizer, essa mãe muitas vezes precisa... Filho, você me ama. Se você me ama, você chora. Tá? Quando a criança que se sente... legal. Que lida melhor com a... Porque lidar bem com o abandono, ninguém lida. Tá? Então, o que acontece? Lidando melhor, que a pessoa consegue lidar melhor, a criança que se sente segura, que se sente amada, ela sai daqui, ela vai brincar, explorar o outro ambiente, com a certeza de que quando ela terminar de explorar, eu estou disponível, eu estou para ela. É diferente da criança que, de repente, a mãe desapareceu. E essa mãe saiu escondida, com dó de dar essa frustração que seria a honestidade de dizer, olha, eu estou saindo, para o teu bem eu vou ter que te frustrar, por amor eu vou ter que te frustrar, mas te enganar jamais. Então, esta criança, que os pais saem escondidos, quando olha, vê, e aí? Em que eu vou confiar? Eu estou separado, estou sozinho, desse tamanho, quem que vai cuidar de mim? Aí, o que acontece? Ele passa a fazer uma relação transferencial. As outras pessoas ele também não confia. Então, como que ele vai confiar na escola? Como ele vai confiar dormir na casa de um amiguinho se meus pais também desaparecem? Então, eu vou grudar na barra da saia da minha mãe, Não pode nas calças do meu pai, porque assim eu controlo eles e eles não fogem. Essa criança vai ter muito mais dificuldade de aprendizagem do que uma outra, porque a aprendizagem motora, a aprendizagem cognitiva dela está liberada. Mas se o emocional dela não tiver ok, o que acontece? Ela não sai de perto de mim. E aí, qual é a saída disso daí? Em relação aos educadores, pais, avós, babás, como sair dessa encrenca? Fazendo cursos com a Regina Elia. Assistindo o programa Terceiro Milênio. Nós precisamos ser educados, né? Precisamos. Nós precisamos entender que precisamos nos capacitar. Todo educador, e os primeiros educadores são os pais. Então, o primeiro professor da criança é o pai e a mãe. E o que é o professor aí da primeira escolinha? Porque eu tô vendo a importância, né, assim, de você então não enganar, permitir que ela descubra o mundo com a segurança de que vai voltar. O que é esse professor, né, que na verdade está substituindo os pais? Segundo útero. É um segundo útero. É um segundo útero. E veja, quando você escolhe uma escola para criança, você tem que ser muito coerente na tua escolha. Então, desde a minha religião, aqueles meus valores, os valores da minha religião, e buscar uma escola que vai dar continuidade a esses valores que eu quero. Tá? Bom, esse segundo útero, que é a escola, quando eu transfiro a autoridade para a escola, ela está funcionando de um útero para dar o que eu dou para... Porque nós estamos falando de berçário até 3 anos. De 3 anos até 7 anos de pré-escola. Né? Então, ela é um útero. Aquela é a segunda mãe. Se essa professora for muito bem preparada, ela vai ter um útero, ser continente a isso. Vai nutrir igual. Exatamente. Agora, o importante é que alguém tem que ser bom na vida dessa criança. Se na casa os pais não conseguem lidar bem com essa situação de dar amor, colocar limites, a escola tem que saber fazer isso. Os professores têm que estar preparados. Tá? Apesar que eu sugiro que, se você pode pôr a criança na escola depois dos 2 anos, que ela precisa primeiro aprender individualidade. Amor primeiro para si. Na escola ela já entra competindo no aniversário. Regina, até hoje, interessante. 2 anos. Até hoje em vida eu nunca vi ninguém reclamando de ter recebido amor demais. E sempre
e sim sempre que recebeu amor, respeito e compreensão e acolhida de menos. Quando é que a gente vai ser mais generoso nisso? E nesse início de vida é fundamental, né? Olha, essa pergunta é fundamental, Léo. Primeiro mês de vida, 24 horas é pouco. O bebê diz, quero mais, quero mais, quero mais. E tem adultos de 40, 50 anos que ainda estão assim para a esposa, que seria a mamãe, quero mais, quero mais, quero mais. Porém, nós vamos ter que, é isso que eu falo que é a função de aprender a frustração. Administrar que nós não podemos mais viver 24 horas, nem 26 horas, como exige o bebê, em torno dele. Ajudá-lo a crescer. Qual é o nosso papel enquanto educador? Seja pais, sejam professores. Ajudar a criança a enfrentar as frustrações durante o desenvolvimento. Mesmo se eu fosse uma professora de português, eu tenho que ajudá-la no momento que ela enfrenta uma dificuldade de português. Claro. Agora, Regina, você acha que é mais difícil ser criança hoje do que quando nós éramos criança? Eu vou te explicar um pouco porque parece que tinha uma coisa dos irmãos iam cuidando junto, ia brincando junto. Hoje, essa história da mulher estar trabalhando fora, né, parece que eles têm que aprender tanta coisa tão cedo, tem que saber várias línguas, tem que saber tanta coisa. É mais difícil ser criança? Além de tudo, é mais difícil? Júlia, você colocou um ponto também fundamental. Esse mini executivo não pode existir na infância, porque senão ele não será um grande executivo no futuro. Olha que Tá? importante. Tem que brincar. O excesso de estímulos é prejudicial. Mas o que acontece hoje? A política do filho único. Então, a política do filho único, o filho único vai exigir mãe única, pai único. Então, ele não tem mais ninguém para ele. Para dividir, compartilhar. Quando a Júlia comenta, o que acontece? Dividia-se com os irmãos, dividiam com os amigos que você poderia frequentar, porque não havia tanta violência. Hoje não. Hoje, além dele ser filho único, normalmente acontece na sociedade, os pais trabalham, os dois, então a mãe não pode estar presente o tempo inteiro. De quem que ele vai cobrar? A escola tem no mínimo 20 bebês dentro de um berçário, ou 20 crianças numa pré-escola, na classe. Vai cobrar de Deus. Vai cobrar a individualidade, o amor único dele. Por isso que a religião é fundamental, ele tem que cobrar de Deus. Regina, Tá muito difícil. obrigada pela participação. Imagina. O programa, infelizmente, está chegando ao fim, mas acho que a Regina deixou uma mensagem muito importante. Que esse ser que a gente ama tanto, que é pequenininho, precisa de muito amor para dar conta desses medos, do abandono, desse medo de ser enganada, e que ser verdadeiro para a criança ainda é fundamental. Uma boa noite. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Nossa proposta é fazer uma reflexão sobre os temas abordados aqui. Por isso, participe do nosso programa e envie sua opinião ou tire dúvidas. Você pode fazê-lo através dos nossos endereços. Vamos começar com a caixa postal, é 42335. O CEP 04218 970 São Paulo, capital. Caixa postal 42335, CEP 04218 970 São Paulo, capital. E-mail milênio@loyola.com.br, milênio@loyola.com.br. Boa noite e obrigada por sua companhia.